Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Luciano Stutz, presidente da Abrintel, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, e porta-voz do Movimento Antene-se, criado em 2021 para incentivar a atualização das leis municipais de antenas. Luciano tem 47 anos. É engenheiro eletricista com especialização em regulação de telecomunicações pela Universidade de Brasília e MBA em administração pelo Instituto COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou por 15 anos na Telefônica Brasil e foi diretor de assuntos regulatórios da Nextel. Luciano, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Laís. Tudo bem? Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 4 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Luciano, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste qual é a relação entre a atualização das leis municipais de antenas e a chegada do 5G nas cidades. Uma ótima pergunta, Laís. Eu quero agradecer aí a todos os espectadores que estão nos acompanhando, que estão assistindo hoje esse programa que foi gravado. E quero dizer o seguinte: a importância da atualização das leis municipais é preparar as cidades para a chegada do 5G e também para o aumento da conectividade. O 5G vai se fazer implementar nas cidades, principalmente com antenas de tamanhos menores do que aquelas antenas que a gente já conhece do 4G, do 3G. E para esse novo tipo de tecnologia, pelo tamanho menor dessas antenas, essas antenas vão estar colocadas em pontos alternativos de fixação, como fachada de prédios, mobiliário urbano, banca de revistas. As leis de antenas municipais, que são leis de uso e ocupação do solo, sobremaneira não estão preparadas para esse tipo de equipamento. Foram leis feitas no passado para o 3G e para o 4G apenas para aqueles tipos de torre fixada em solo de 40, 50 metros de altura, então que por isso sempre estavam carregadas de alguns parâmetros urbanísticos pensados para aquele tipo de estrutura. Então agora com 5G abriu-se a necessidade de fazer uma rediscussão das cidades que já têm leis municipais para antenas, de fazer uma modernização dessas leis, prevendo esses equipamentos menores, e também daquelas cidades que ainda não tinham uma lei municipal de antenas, que é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, a necessidade de discutir então uma lei específica, já que nesses municípios a antena de celular ou a torre ou a infraestrutura acabava tendo que atender às leis municipais de construção civil, ou seja, uma torre, um poste, e essas pequenas antenas se viam obrigadas a atender parâmetros de edificações, inclusive com emissão de habite-se, por exemplo. Então, a necessidade é exatamente essa: preparar os municípios, modernizar a legislação para tratar a antena, a torre, o poste como uma estrutura de utilidade pública, que vai promover mais conectividade, promover mais serviços digitais e oportunidade também da população ter mais acesso à digitalização e à conectividade. Há uma lei federal que estabelece princípios gerais, mas os municípios precisam se adequar a ela. Como está o processo de atualização nas capitais? Ótima essa colocação, porque me permite explicar mais uma coisa. Há sim uma lei federal e um decreto regulamentador, a Lei 13.116 de 2015, que diz quais são os princípios que municípios devem adotar nas suas legislações municipais. Então, essa atualização da legislação é feita com base nessa lei federal. Atualmente, nós estamos em 190 cidades aproximadamente, esse é um número que eu estou dando aqui em primeira mão nessa data, esse número todo dia muda, mas o número de hoje, 4 de outubro, é exatamente 190 leis atualizadas nas municipalidades. Aproximadamente, nossa meta, que era atingir 200 municípios, os 200 maiores municípios do Brasil, até o final do ano, deve ser antecipada até, e a gente vê isso com muita alegria, mas temos aproximadamente 200 leis municipais atualizadas. O dado importante a se dizer é que essa quantidade de leis significa que atinge um percentual maior que 30% da população brasileira, ou seja, 30% da população nacional, não só aquelas em capitais, já vive exatamente numa cidade com uma lei modernizada, atualizada, diante desse trabalho do movimento Antene-se de promover essa atualização. O caso de Belo Horizonte preocupava o setor de telecomunicações há um tempo, mas no dia 8 de agosto a Prefeitura publicou a nova Lei Municipal de Antenas. Como se avalia a legislação? Olha,
Belo Horizonte é um caso que não pode ser olhado isoladamente. A gente vai olhar aqui isoladamente por conta da importância dessa cidade para o panorama nacional. Mas Belo Horizonte e Goiânia viviam momentos similares a meses atrás. Duas cidades que vinham discutindo há muito tempo uma lei municipal, mas o projeto de lei não saía da Câmara ou não tomava um rumo de aprovação. Em Belo Horizonte já se resolveu, como você disse, em agosto agora teve a publicação da lei. Nós entendemos essa lei como uma lei positiva, porque em Belo Horizonte não existia nenhuma normativa para a implantação de antenas. Ou seja, era uma cidade que tinha uma previsão, uma obrigação regulatória das operadoras implantarem as antenas de 5G até uma determinada data. Essa data tinha sido primeiro 31 de julho, foi postergada para setembro, depois teve o dia específico de Belo Horizonte, que já passou, mas você não tinha uma lei que pudesse permitir o licenciamento das antenas na cidade. Com a publicação da lei, você já tem, então, um marco normativo que permite a implantação. A lei em si, ela tem várias coisas que são peculiares da cidade de Belo Horizonte. Não se seguiu, por exemplo, um projeto de lei padrão, standard ou modelo, como que a Anatel elaborou. Mas, apesar de ter suas peculiaridades, seus parâmetros urbanísticos especiais, nós consideramos o cenário positivo, porque você consegue, no final do dia, fazer a implantação daquelas antenas e daquelas infraestruturas que estavam represadas pela falta de normativa. Não é de sorte a lei mais moderna do Brasil, é uma lei que ainda tem algumas restrições desafiadoras, como, por exemplo, alguns parâmetros urbanísticos que definem o volume da estrutura para definir o seu porte e que não são de acordo com o padrão nacional, ou seja, você vai olhar o tamanho de uma antena no padrão nacional para o resto dos municípios do Brasil, mas Belo Horizonte vai ter que olhar em metros cúbicos o volume de uma maneira diferente para poder licenciar ou não licenciar. Então, isso é um ponto que é bem desafiador, e também questões de recuo, que é o distanciamento da posição da antena em relação ao início do terreno. Tem uma regra que colocou um recuo, que, nossa opinião, muito exagerado, cerca de 4,5 metros da borda do terreno, e isso é um desafio por questões urbanísticas, já que no final do dia os municípios brasileiros praticam entre 1,5 metro e 3 metros no máximo de distanciamento do limite do terreno. Mas é um cenário melhor do que tínhamos, já conseguimos instalar antenas e infraestruturas na cidade de Belo Horizonte, mas isso ainda, por conta desses parâmetros urbanísticos, é sim um cenário ainda desafiador para você conseguir a aprovação. Goiânia, por outro lado, ainda é uma cidade que você não consegue hoje fazer qualquer implantação, porque aquele projeto de lei que estava na Câmara, ele foi reprovado na votação, o Executivo até hoje não fez um novo anteprojeto, é coisa não. Então, Goiânia continua a mesma situação, mas Belo Horizonte temos um cenário mais positivo hoje do que tínhamos no passado. As obrigações do edital do leilão 5G prevêem que agora as operadoras elas devem ter uma antena a cada 100 mil habitantes nas capitais. Essas legislações atrapalham de alguma forma a instalação dessas antenas, e qual o cenário para as próximas obrigações do leilão? Quando você olha para esse nível de obrigação, é o nível de obrigação que você ainda consegue fazer com as infraestruturas colocadas para o 4G. E vou me fazer explicar. A antena, e no termo técnico mais correto, é aquele equipamento eletrônico que você pendura numa infraestrutura para irradiar o sinal. Então, aquele equipamento eletrônico do 5G, a antena do 5G, ele é agnóstica à tecnologia da infraestrutura que está lá colocada. Ou seja, até melhorando os termos, a infraestrutura é agnóstica à tecnologia. Então, numa torre, ela aceita uma antena de 4G, de 3G e de 5G. Quando a gente olha para essa meta do compromisso de abrangência da Anatel, para esse primeiro ano das capitais, você tem então que essa quantidade de antenas a ser colocadas, você consegue colocar na estrutura existente hoje do 4G, não necessitando sobremaneira ainda de uma colocação de nova estrutura. Apesar dessa possibilidade, é importante dizer, como o sinal do 5G chega menos longe que o sinal do 4G, você precisa adensar o número de antenas. Então, para você fazer uma mancha de cobertura contínua, que não tenha falhas, não tenha buraco, você tem que colocar, então, novas estruturas na cidade. Resumindo tudo isso, para essa primeira fase da meta, sim, as estruturas presentes nas cidades hoje dão conta, você consegue colocar o 5G nas capitais sem novas estruturas, mas você tem aí uma qualidade questionável pelo prejuízo da continuidade da cobertura. Agora, para os próximos anos, é que começa a haver um problema maior. Por quê? Com a necessidade do adensamento, para você chegar
a uma antena para cada 50 mil habitantes. No outro ano, uma antena para cada 30 mil habitantes, você não consegue fazer sem fazer o adensamento, sem colocar mais antenas. E aí, Laís, a gente tem que lançar mão das estruturas alternativas, da banca de revistas, da fachada do prédio, do teto do prédio, para você fazer uma cobertura contínua, que não tenha falha e consiga cumprir o compromisso de abrangência da Anatel nos próximos anos. Luciano, nós estamos falando aqui da faixa de 3,5 GHz, né, que é utilizada pelo 5G comercial, mas é também aquela faixa que vai ser usada pela internet das coisas e aplicações industriais, que tem um desafio ainda maior, vai precisar de mais antenas. Qual o cenário para ocupação e para infraestrutura para ser utilizada por essa faixa? Quando a gente olha a faixa de 3,5 GHz, é essa faixa que a gente está falando que se consegue fazer a implantação no primeiro ano exatamente com as estruturas existentes. No 26 GHz, que é a que a gente chama da onda milimétrica, essa onda vai ainda menos longe. Então você precisa, para o 26 GB, é imprescindível ter as caixinhas brancas, as pequenas antenas e os pontos alternativos. E aí você só consegue fazer isso realmente quando você tiver as leis municipais atualizadas, permitindo a implantação da estrutura de pequeno porte sem o licenciamento. É impensável que para cada equipamento desse eletrônico, que é do tamanho aproximadamente de 2, 3 caixinhas de sapato empilhadas, a legislação fala em no máximo 30 litros de volume, que é impensável a gente entender que essa caixinha branca colocada num terreno privado, num equipamento privado como uma banca de revista que é concedido a alguém na parada de ônibus, você precisa fazer um processo de licenciamento que dure 15, 30 dias. Então, as leis municipais devem prever que essas pequenas antenas da onda milimétrica e também da segunda fase do 3,5 GHz sejam colocadas nas cidades sem licenciamento. Você coloca primeiro e depois você comunica à prefeitura que instalou naquele endereço de acordo com esse projeto. Se isso não se der assim, você retarda sobremaneira a possibilidade da chegada do 5G nas cidades. Então, para as ondas milimétricas e também para a segunda fase do 3.5G nas capitais brasileiras, vai ser necessário sim fazer a atualização das antenas. Então, Laís, até respondendo aquela pergunta sua anterior, é imprescindível ter a lei da cidade atualizada para se colocar as antenas pequenas das ondas milimétricas. Depois das capitais, as próximas cidades da fila que vão receber o 5G são aquelas com mais de 500 mil habitantes. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, considera também liberar o sinal em clusters, que abarcaria cidades menores no entorno desses municípios de mais de 500 mil habitantes. Essas áreas, elas estão preparadas para receber o 5G? Dessas cidades que o senhor mencionou, que já tiveram suas legislações atualizadas, quantas, em média, são cidades com mais de 500 mil habitantes? Essa pergunta é ótima pergunta porque há várias declarações por aí de que o movimento Antene só trata de cidades grandes. Não. O movimento Antene se trata da atualização na cidade que se apresentar ou que a gente conseguir atingir no nosso trabalho ativo, digamos assim, né? Mas é uma boa pergunta porque me dá a oportunidade de esclarecer que o movimento Antene, se essa atualização das antenas não é necessário só para cidades grandes, é a primeira coisa que a gente tem que dizer, e também ela não tem que ficar só restrita a quem vai receber no primeiro momento o 5G. Por quê? Para você que mora numa cidade pequena, e a cidade pequena pode estar contemplada no aumento de cobertura do edital do 5G, também tem aumento de cobertura de 4G para pequenas cidades, para mais de 7 mil localidades no Brasil, que não são nem sedes municipais. Essas cidades pequenas também precisam ter uma legislação moderna para que essas torres do 4G, esses postos do 4G, possam ser instalados de maneira mais fácil e permitir que essa conectividade chegue a mais gente. Aliás, esse é o principal mote e preocupação do movimento Antene-se. Ele se lançou pensando em levar mais conectividade a mais pessoas. Então, quando a gente pensa, Laís, nesse rol de cidades atingidas, não, a gente não está só trabalhando nas capitais. Essas 190 cidades, tem cidades de até 500 mil habitantes, de até 100 mil habitantes, de até 200 mil habitantes, e várias cidades que sequer têm 50 mil habitantes ainda no seu rol. Existe uma distribuição nisso, é lógico que a maior preocupação no primeiro momento foi atingir as cidades capitais, e depois cidades com mais de 500 mil habitantes, que são a primeira e segunda onda do 5G, mas nós estamos tratando
prioritariamente no movimento, e é importante dizer, onde você está indo buscar a cidade, Luciano? Qualquer cidade acima de 100 mil habitantes é nosso alvo de busca ativa. E qualquer cidade que se apresente a nós, dessas regiões metropolitanas ou do interior do Brasil, buscando atualizar suas antenas, o Movimento Antena-se faz essa consultoria totalmente gratuita para o município, para ensiná-lo como é que faz a atualização dessa lei de antenas. Porque é necessário atualizar também para receber a cobertura. Nem é recomendável, não é obrigatório, mas é recomendável atualizar a legislação de antenas para receber esse aumento da cobertura do 4G. Então, só lembrando os compromissos de abrangência da Anatel, todas as cidades do Brasil terão 5G até o ano de 2029, todos os municípios. E mais de 7 mil localidades no Brasil, que não são sedes municipais, terão instalação do 4G. São localidades que não têm nenhuma cobertura ou que pararam no 3G, terão 4G até o ano de 2027, aproximadamente. Além disso, mais de 30 mil quilômetros de estradas que não são iluminadas hoje por qualquer cobertura de rodovias federais no primeiro momento. E depois estaduais vão receber também iluminação do sinal 4G para levar conectividade para a logística também. Ou seja, se a sua cidade está nesse rol de obrigações, e todas as cidades do Brasil estão, nós estamos à disposição para tratar também a sua cidade no Movimento Antena-se e ajudar a você a atualizar a legislação de antenas da sua cidade. Luciano, outra lei com princípios gerais, que também era uma demanda antiga do setor, que é a Lei do Silêncio Positivo, foi publicada em julho. Como se avalia a legislação? A lei do silêncio positivo, ela rema a favor do nosso movimento e a favor de quem precisa cumprir o compromisso de abrangência e, principalmente, pelo outro lado, de quem é o cliente dessa conectividade. É muito imponderado a gente pensar que essas leis só são boas para quem quer investir, para as empresas, para quem quer fazer a colocação da infraestrutura. Temos que lembrar que essas leis, elas levam também mais conectividade para o munícipe, para o cidadão que vai ter mais serviço digital, que vai morar no futuro numa cidade realmente inteligente e que vai receber essa conectividade como parte do pacote de serviços essenciais para a sua vida. E aí o que a gente olha nesse panorama, exatamente do que você traz aqui para a gente, quando você olha no panorama das cidades brasileiras que precisam ter mais conectividade, elas precisam fazer essa atualização das leis de acordo com algumas premissas. E o silêncio positivo é uma delas. O silêncio positivo é aquilo que a gente tem. Se você fizer o protocolo, o pedido para instalar uma antena numa cidade, e a autoridade municipal não responde em até 60 dias, você então está autorizado a começar a implantação. Você não tem uma licença definitiva, é certo, mas você pode começar a implantação para não atrasar que essa conectividade chegue ao cidadão. A gente vê com muito bons olhos a aprovação da Lei Federal do Silêncio Positivo, que apenas especifica mais qual é o poder desse silêncio positivo, que já existe desde a legislação de 2015, é verdade, mas ele dá um tom melhor e mais claro para esse dispositivo, que é de você poder construir depois de 60 dias sem resposta do município. Agora, o que é importante para nós, tá, Laís? Entendemos, nós que estamos na ponta, implantando todos os dias infraestruturas nas cidades brasileiras, que é necessário incorporar nas leis municipais o dispositivo do silêncio positivo. Porque só a consolidação dele num dispositivo, no normativo federal, não é suficiente para que ele seja válido ou adotado em todos os municípios de forma natural. Então é importante colocar, e é isso que a gente defende, e o projeto de lei modelo da Anatel, o projeto de lei municipal modelo da Anatel, já tem o silêncio positivo dentro dele, a gente defende que cada lei municipal incorpore dentro de si esse silêncio positivo. Mas todas essas leis, a Lei 13.116, a 14.424, que é essa que você me diz agora que foi publicada há 2 meses. Todas elas corroboram em criar um cenário positivo para a colocação desses investimentos nas cidades. Então, são leis positivas e que nos ajudam, sim, a enfrentar esse desafio de mudar as leis dos municípios. Falando agora de outro tema espinhoso do setor de comunicações, a Anatel ainda não publicou a norma sobre ordenamento de postes. A agência está trabalhando em conjunto com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para resolver o assunto. Luciano, como chegamos a essa situação de uso desordenado dos postes e como solucioná-la? Olha, os postes eles não são um assunto que a Brintel trata, né? A associação que eu presido trata de forma direta, porque as infraestruturas
que são detidas pelos entes participantes da Abrintel Telecomunicações são as torres e os postes de suporte de celular, tá? Mas não vou me ater a responder a sua pergunta sobremaneira, né? Porque há um imbróglio regulatório em torno dos postes de energia elétrica, que são esses que estão sendo discutidos, foram discutidos agora novamente em consulta pública e são alvo de uma discussão muito ferrenha entre os órgãos reguladores de energia elétrica e telecomunicações, a ANEEL e a Anatel. Nós chegamos a essa situação por uma ocupação desordenada desse elemento tão importante da infraestrutura nacional, que são os postos de energia elétrica, porque eles foram sendo ocupados sem um interesse, digamos, econômico tão claro. E por que nós chegamos a esse ponto? Se você for olhar a unidade do poste, hoje é muito difícil você fiscalizar cada um dos milhões de postes existentes no Brasil. E aí, quando você pensa quem é o dono desse poste, ele é um poste que foi colocado, na maioria absoluta das vezes, lá por uma empresa de energia elétrica que o detém, que é detentora dela e deveria estar fazendo, então, o controle, a fiscalização desse poste e também oferindo essa receita acessória a partir da colocação de um cabo de telecomunicações nesse poste. Como essa receita que entra para essa empresa de energia elétrica, por vezes, é convertido por força de obrigações regulatórias em modicidade tarifária, ou seja, ela não é uma receita acessória que vai fazer superávit ou lucro para essa corporação, por vezes se perde interesse em fiscalizar e colocar mais tecnologia na exploração desse recurso. Então, o que nos trouxe até aqui, um diagnóstico muito raso para a gente entender aqui em grossas linhas, é exatamente isso. Não é um modelo econômico hoje o poste que reverta em lucro para uma corporação a sua exploração. Então, acho que essa questão regulatória do ponto de vista da elétrica tem que ser discutido, sim, para que possa haver um interesse do agente econômico, dono desse poste, fazer uma exploração justa e necessária econômica desse poste. Quando a gente olha, do outro lado da pergunta, que é como nós podemos sair desse imbróglio regulatório, hoje nós temos uma situação que é duplamente desafiadora. O primeiro, na nossa opinião, não vai adiantar só fazer a regra. Fazer a regra é um desafio e é o primeiro desafio, porque tem que conciliar interesses que vão desde como esse ente, dono dessa concessão desse poste, consegue fazer a exploração desse poste e ter interesse econômico em fazer essa organização. E essa lei, essa regra, essa normativa é muito difícil de discutir, porque são vários entes envolvidos, é o município, é a empresa de energia elétrica, são vários provedores de telecomunicações envolvidos, então isso não é uma discussão simples. E a segunda parte do desafio, como aplicar essa regra na prática, como fazer a fiscalização e ordenamento de cada um dos milhões de postes. A gente sabe que é um desafio tratar um poste no Itaim, na Avenida Paulista, mas um desafio ainda maior é tratar talvez na periferia, que é, aliás, de fato, um lugar onde, além do poste ter menos fiscalização, você ainda tem outras figuras de entes participantes do mercado e de forma clandestina que vão lá e penduram os seus cabos clandestinos nesses postes, concorrendo com lugares, em lugar no poste, com entes que são outorgados pela Anatel. Então, é um desafio discutir a regra por conta desse brilho e esse atrativo econômico que tem que ter no elemento do poste e depois implementar de forma igualitária em todos os rincões do Brasil. É realmente um desafio sair desse imbróglio, mas eu não vejo a universalização do acesso de telecomunicações para todo brasileiro passar a largo, longe dessa discussão. Essa discussão tem que ser travada e tem que haver uma solução se a gente quiser falar em oportunidade digital para todo mundo. A versão da norma publicada para consulta pública pela Anatel oferece alguma solução para esse imbróglio? Oferece algumas soluções. Claramente, alguns problemas estão endereçados naquele texto, tá? Nós enxergamos do lado de cá ainda, é bom deixar claro, nós tivemos a oportunidade da consulta pública e não participamos dessa consulta pública, participamos de outros debates, mas dessa não. Mas nós ainda enxergamos alguns elementos a serem enfrentados que não estão colocados nessa proposta, tá? Laís, é um tema muito delicado e que não vai se resolver sem um debate. O debate amplo já acontece, mas um debate de que, quem que vai ser o dono, vírgula, quem vai ser o zelador e depois quem é que vai poder colocar o seu cabo em que local. Não há espaço, e esse é um ponto aqui que tem que ser enfrentado e que essa proposta, meu ver, não endereça, tem que ser colocado ali um limite técnico para a colocação do cabo no poste.
Como que se faz isso sem falar em competição, em concorrência, em quem pode e quem não pode botar o cabo no poste? Talvez, e aí aqui eu acho que a grande cartada que surgiu diferente nos últimos meses para todo esse embrolho, toda essa discussão e que endereça um pouco esse ponto talvez empresas de rede neutra ou conferir neutralidade no uso e ocupação do poste pode ser a saída para todo esse modelo. Mas aí é uma outra discussão. Começou-se agora uma discussão sobre operador neutro, sobre a importância do operador neutro, mais um conglomerador, alguém que aglutine esses cabos fisicamente no poste, seja o detentor dessa aglutinação, controlando essa colocação, essa cessão de capacidade para entes outorgados que vão vender acesso para os cidadãos, os consumidores, talvez essa seja uma das soluções para esse ordenamento. Mas olha, não está fácil resolver, porque é uma discussão realmente muito calorosa e que com interesses difusos e muito diferentes e difíceis de serem conciliados. O senhor fala do operador neutro, mas houve um projeto piloto em São Paulo que tentou testar esse operador, né? Mas houve um problema, houveram algumas denúncias de práticas anticompetitivas em São Paulo. Como isso pode ser solucionado? É um problema que vai afetar a figura do operador neutro a nível nacional ou foi algo específico em São Paulo? Você me deu a oportunidade de falar uma coisa que é delicada, mas a gente, de novo, aqui não se esconde dessas opiniões. O problema naquele modelo não foi por utilizar a neutralidade, foi pela falta de neutralidade do operador neutro, né? Ficou muito claro que esse operador neutro que ofereceu um problema para esse modelo é porque ele não era neutro. Na verdade, ele tinha e concorria com interesses de um dos participantes desse mercado, que era o mercado de energia elétrica. Então, ficou muito claro, pelo resultado da aplicação desse modelo, que a neutralidade tem que ser exercida em sua plenitude. Esse operador neutro do poste, ou esse operador neutro da rede de telecomunicações, ele não pode ter enviesamento ou nenhuma participação de controle ou de decisão de alguém que faça parte dos mercados envolvidos. Se isso começa a acontecer, esse cara tem que ter a neutralidade discutida, tem que ter a neutralidade questionada e talvez o veredito seja: você não pode participar, já que você não tem o grau de neutralidade pretendido para que o modelo dê certo, né? Então, você não pode ter, por exemplo, um participante do mercado nem de energia elétrica, nem de telecomunicações, dentro desse operador neutro que vai cuidar dos interesses que envolvem difusamente interesses de energia elétrica e telecomunicações. Eu falo isso com muita segurança de quem hoje no Brasil representa um melhor modelo de operação neutra que há em infraestrutura no Brasil. As torres, postes, infraestrutura de suporte passaram por esse processo de neutralidade. No começo da implantação do serviço móvel celular, nós tivemos claramente a implantação de um modelo que cada empresa detentora de uma outorga construía a sua torre. Então, às vezes, você ia num bairro e tinha 3, 4 torres num único bairro, um de cada prestador de serviço de telecomunicações. Quando entrou o operador neutro, que são as empresas de torres, isso mudou o panorama, não houve mais a necessidade, você precisava de uma torre por bairro, e nessa torre você botava as 3, 4 operadoras, e essas operadoras então participavam desse compartilhamento dessa infraestrutura para fazer o seu serviço, foram se preocupar detidamente com a prestação de serviço, oferecendo serviço de mais qualidade, com melhor prestação para os seus usuários, e a infraestrutura ficou neutra, cuidando de receber de qualquer um que fosse o interessado a sua infraestrutura e providenciando uma infraestrutura cada vez mais forte, mais reforçada para receber uma quantidade maior de prestadores. Então, a gente fala do lado de cá de uma posição de neutralidade que as empresas detentoras da Brintel têm hoje nesse mercado de torres, que é um mercado neutro, que não tem envolvimento com nenhuma dos prestadores de telecomunicações envolvidos, né? Você até teve há pouco tempo empresas de torres que eram detidas por empresas prestadoras de telecomunicações, esses ativos acabaram sendo vendidos para operadores neutros. Então, assim, esse modelo de operador neutro no Brasil dá certo, deu certo no mercado de torres, pode dar certo sim no mercado de postes, mas é importante garantir a neutralidade. Nós temos exemplos claros que, garantindo essa neutralidade, você pode ter aí sim uma solução para esse imbróglio. Como presidente da Brintel, qual a sua avaliação sobre o cenário de investimentos em infraestrutura de telecomunicações no Brasil? Olha, esse é um setor que investiu muito e continua com a disposição de investir no Brasil, né? Como eu te disse agora há pouco, na resposta da última questão, é um setor que deu certo. Nos últimos 10 anos foram mais de 15 bilhões de reais que essas empresas de infraestrutura de torres e postes investiram no Brasil, na implantação de ativos, né, das torres e do poste,
em aquisições também de portfólios de torres existentes de operadoras, mais de 15 bilhões de reais investidos. E é um setor em que tem uma captação de investimento, de recurso fácil no exterior, porque para a infraestrutura há uma simpatia maior em investimento do que exatamente em prestação de serviço. São empresas sólidas, empresas de capital estrangeiro, que investem na infraestrutura do Brasil e apostam nesse mercado como um mercado que tem um futuro muito promissor, principalmente aí quando a gente começa a pensar nesse cenário de mais de 10 mil pontos novos de infraestrutura precisam ser instalados para a implantação da nova cobertura do 5G, vai ter que ter nova torre, vai ter que ter novo poste, novo ponto de fixação, isso tudo é infraestrutura. Então, é um setor que está bem, primeiro, confiante no Brasil, nessa implantação da extensão da cobertura do 4G e na implantação do 5G nos próximos anos, mas nós continuamos vigilantes principalmente nas práticas que cercam o mercado. Não é um mercado regulado, tá? É importante dizer, é um mercado livre, em que a competição está livremente estabelecida, tem muitos concorrentes competidores nesse mercado, tanto participantes da Abrintel quanto não participantes da Abrintel, mas a gente sempre fica de olho nas práticas. Nós vimos, por exemplo, agora há pouco tempo, a gente fica sempre vigilante a práticas de acordos entre operadores e agentes de infraestrutura que possam não engessar esse mercado futuramente, né? Do que eu estou dizendo, para ser bem claro, os acordos de RAN sharing, de compartilhamento de elementos de rede, eles têm que visar realmente o compartilhamento da estrutura que é o nosso negócio, que é um negócio que a gente acredita que pode dar certo no Brasil, mas não podem imobilizar mercados futuros. Quando você pensa em mercados regulados e não regulados, as transações de compartilhamento dentro do mercado regulado elas são legítimas, mas você não pode usar de imobilização do mercado não regulado para ter pagamento de recursos do mercado regulado. Então, por exemplo, eu estou falando claramente de acordos que se anunciaram agora há pouco tempo aí, que envolvem, ao mesmo tempo, compartilhamento de radiofrequência, compartilhamento de estrutura, duas coisas legítimas, mas não quando esse compartilhamento não está tão claro se vai ser envolvendo as duas coisas ou com o pagamento de um compartilhamento pelo contrato daquilo que não é regulado. Então, a gente está sempre vigilante para entender esses movimentos e para que eles não possam prejudicar exatamente esse custo de investimentos no mercado tão competitivo como é no Brasil. Esse caso ainda precisa ser analisado pela Anatel, certo? Precisa ser analisado pela Anatel, já está proposto, né, como vocês sabem, a gente está aí vigilante, olhando que rumos vão se tomar, né? É importante dizer aqui, mas vocês são contra os acordos? Não, não somos contra os acordos. Claramente, o edital do 5G, ele se propôs a ter um incentivo à aparição de novos operadores regionais que compraram as radiofrequências regionais, e aí essas frequências regionais aplicadas gerariam também novos negócios nessas operadoras regionais para a infraestrutura também, porque onde vai ter uma nova cobertura tem que ter o aproveitamento de uma infraestrutura existente, uma nova infraestrutura. Só que quando a gente observou que esse incentivo estava sendo proposto, a utilização desse incentivo, que era o aparecimento de uma nova empresa de infraestrutura, uma nova empresa de radiofrequência que pudesse compartilhar, dá uma possibilidade desses operadores novos de 5G terem uma frequência de 4G para lançarem seu produto. Quando a gente viu isso sendo engessado para operadores já existentes, a gente, olha, há uma possibilidade aqui então de você inibir o aparecimento desses novos players no mercado. Por isso a nossa preocupação em manter esse incentivo, que esses operadores regionais, que significam mais investimento em infraestrutura, que eles tenham condições plenas de fazer o seu negócio prosperar e sejam mantidos esses incentivos regulatórios que foram pensados na concepção do edital do 5G. Essa é a nossa preocupação. Há alguma expectativa sobre que direção ou que posicionamento a Anatel pode tomar em relação a esse caso? Não, nós não temos expectativa, só temos aí a confiança no agente regulador de que ele está preparado para fazer essa análise da melhor forma possível e de forma a olhar o cenário de competição no setor, né? Foi a mesma agência que fez o edital do 5G com as figuras que criou e as novidades desse edital, que foram o aparecimento dos operadores regionais, da empresa para exploração de radiofrequência no atacado, e tudo isso foi pensado dentro de um movimento que agora tem que ser garantido esse movimento para que não haja distorções no modelo regulatório que se pensou. Do ponto de vista da Abrintel, é impensável você imaginar que um competidor vai lançar um serviço de 5G novo, tentando captar clientes novos, sem ter uma frequência, um serviço de 4G competitivo e que possa brigar por novos mercados.
Então, a manutenção dessa ideia de ter um 5G para um operador novo, mas suportado por uma rede de 4G de um novo operador que garanta ele condições competitivas, é o que a gente defende, o que a gente acredita que é um posicionamento que a Anatel vai ter na sua manifestação final, quando for o julgamento dessa ação, de ter lá desse processo, de ter lá a garantia de que esses novos operadores vão poder contar com essa empresa de atacado para fazer a exploração desse serviço de 4G, aí ter uma condição de manter o seu serviço em funcionamento. Ainda falando sobre investimentos no setor, como a pauta das cidades inteligentes tem avançado no setor público, é possível prever mais parcerias público-privadas para expandir a infraestrutura de telecomunicações? É importante dizer o seguinte, o movimento Antenas, ele nasceu muito em cima dessa onda do novo serviço que estava chegando, que era o 5G. Mas, você sabe, o 5G é um ciclo, esse ciclo vai até o ano de 2029, o ciclo é longo, todos os municípios brasileiros terão 5G até 2029. Então, é importante a gente capitanear e trazer essa notícia para a autoridade municipal nesse momento de que há muita coisa a se fazer no seu município ainda antes dele receber o 5G. E a primeira coisa importante a gente ter em mente é exatamente transformar a sua cidade em cidade inteligente. E aí é que esse panorama de cidade inteligente, essa discussão vem a calhar aqui dentro do Movimento Antenas. Agora, no último dia 29 de setembro, o Movimento Antenas fez um evento para debater as cidades inteligentes e que elas podem acontecer muito antes exatamente do 5G chegar na cidade. E aí, quando a gente pensa em cidade inteligente, é importante não pensar só naquela cidade dos Jetsons, né? Naquele desenho animado que nós víamos lá quando éramos mais novos, de carros voadores, carros autônomos, serviços fenomenais, robôs que falavam e agiam sozinhos. Não é isso. Ter uma cidade inteligente é ter uma cidade também que o serviço digital esteja disponível para todos, que a autoridade municipal se use também dessa malha digital para conversar, para falar, para ter dados, explorar e fazer políticas públicas sobre essa cidade inteligente, ou seja, é criar esse ambiente de exploração do digital de forma sustentável e de trazer qualidade de vida e uma vida melhor para os munícipes. Nesse contexto mais completo de cidades inteligentes, é que nós estamos trazendo o debate para dentro do Antenas e conscientizando os prefeitos e vereadores que para transformar a cidade em cidade inteligente, há passos. Ele passa também pela aprovação de uma lei municipal de antenas, é importante dizer isso, passa por entender que a cidade inteligente tem uma série de serviços que se faz com 4G, se faz com rede LoRa, se faz com outras tecnologias de conectividade que podem ter automação municipal, permitir a consulta de um médico na casa de um munícipe de forma online e remota, permitir que o agente comunitário leve um tablet para colher dados de cada pessoa na sua casa de maneira remota, permitir aula online para as crianças, ou seja, uma série de serviços digitais que não precisam esperar pelo 5G, nem pelo aumento da cobertura do 5G. Ou seja, trazer esse debate de cidade inteligente para o Antenas é um movimento que nós estamos trazendo agora muito forte para mostrar que a cidade pode dar esses passos antes da chegada do 5G. E também, para transformar a cidade em cidade inteligente, é necessário incentivar esse investimento em infraestrutura na cidade, permitindo que a cidade tenha mais torres, mais postes e mais pontos de apoio, até como, por exemplo, o exemplo de algumas cidades brasileiras que estão dando os telhados dos prédios públicos, os telhados dos postos de saúde das escolas para a colocação de antenas e aí promover, no entorno desses aparelhos municipais, uma conectividade para os seus munícipes. É importante a você, prefeito, ou vereador que está vendo essa matéria nesse instante, ou você mesmo, munícipe, entender uma coisa. Não vai haver serviço digital prestado se a sua casa munícipe ou a casa do seu munícipe, prefeito, não estiver conectada, porque é a partir da sua casa que vai se fazer uma conexão para ele usar esses serviços digitais públicos, que são a grande novidade das cidades inteligentes. Luciano, para encerrar nossa conversa, nós estamos falando 2 dias depois do primeiro turno das eleições. Partindo do ponto de vista da infraestrutura de telecomunicações, como se avalia as propostas das 2 candidaturas que vão ao segundo turno, do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula? Olha, de maneira geral, as 2 candidaturas têm a consciência de que o caminho para a modernização, tanto das periferias como das cidades mais afastadas dos grandes centros, passa pelo aumento da conectividade. A gente sabe que o setor de telecomunicações entregou toda uma pauta aí para as 2 campanhas no passado, mas está muito claro que todos eles entendem
que é basilar você falar de mais conectividade se a gente quiser ter desenvolvimento econômico e redução da desigualdade social. Então, eu entendo que eu não posso te dizer que foram iguais a iniciativas, né? Nas duas oportunidades passadas que essas duas candidaturas tiveram de administrar o Brasil, não foram iguais às alternativas. A gente teve uma pandemia agora nesse último governo que acelerou esse pensamento digital. Então, esse último governo está muito mais consciente, fez muito mais para acelerar essa digitalização, muito porque, do lado da demanda, o cidadão brasileiro entendeu que essa conectividade é essencial para a sua vida. Ele precisou que sua criança tivesse aula online em casa, ele precisou trabalhar a partir de casa. Então, a gente viu um conjunto de ações muito mais fortes serem tomadas nesses últimos 4 anos que nos anos anteriores, com relação a, por exemplo, e eu posso dar exemplos claros, tanto a lei de silêncio positivo que você trouxe até agora, como, por exemplo, a lei do FUST e a flexibilização do uso do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que teve por décadas engessado e agora foi liberado o seu uso de maneira mais fácil pelo governo atual. Mas o que posso dizer é que, independente do governo que ganhe, as nossas conversas mostraram que essas bases que estão formando aí esse plano de governo estão muito conscientes que é essa digitalização que vai levar mais prosperidade às periferias, mais oportunidade às periferias e é capaz de gerar esses empregos que todas as duas pastas, as duas campanhas estão falando muito que precisam gerar no Brasil. Então, sem digitalização, isso não vai acontecer e não vai acontecer uma mudança pragmática no Brasil de patamar quando a gente fala de desenvolvimento econômico e redução da desigualdade social. Então, nossa expectativa é que qualquer um que ganhe tenha que continuar esse movimento, tanto de adoção de uma política que incentive a atualização das leis municipais, uma criação de um ambiente normativo de segurança jurídica para investimento, isso é muito importante, e principalmente que estimule a competição e a conectividade. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Luciano Stutz. Eu que agradeço, Laís. Muito obrigado e até a próxima. Conte conosco aí para o debate. Obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.